Fala pessoal, tudo bom com vocês? Essa aula de hoje vai ser a nossa primeira aula da nossa playlist de nível intermediário em programação de VBA em Excel. Então, se vocês ainda não viram a nossa playlist de nível iniciante, por favor, dá uma olhada lá, porque aqui a gente já vai subentender que vocês já sabem aquele conteúdo para poder aplicar aqui nessa playlist, tá bom? Na aula de hoje especificamente, eu vou criar uma função aqui com vocês e vou mostrar como que se usa essa função. Essa função eu considero útil, você pode alterá-la para algumas outras coisas que talvez possa ser mais útil para vocês, mas é uma funçãozinha bem bacana. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente vai trabalhar apenas dentro do nosso ambiente de edição do VBA, tá? Que é chamado de que é VB Editor, né? Então aqui eu confesso a vocês que eu já deixei feito a nossa função, porque senão eu poderia esquecer letras, tá? Como a gente vai fazer uma função, essa nossa função a gente vai fazer o quê? A gente vai proibir a entrada de acentuação, de qualquer tipo de acentuação. Então vamos simular como se a gente estivesse criando um formulário e vamos supor que nesse campo de formulário eu não pudesse aceitar qualquer tipo de acentuação, tá? Por algum motivo, qualquer motivo que seja porque eu trabalho com um banco de dados que é internacional, que não aceita acentuação, porque não tem acentuação na língua inglesa, né? Em inglês não se usa acentuação, então vamos supor que por algum motivo eu não posso aceitar acentuação, tá? Então aí a gente vai criar uma função onde ela retira qualquer tipo de acentuação existente no conteúdo inserido pelo usuário. Então aqui vamos criar um user form, tá? Vamos criar um user form, vamos criar aqui duas caixas de texto, só para a gente poder sair de uma e entrar em outra, tá? Mas eu só vou usar uma. Vamos supor que eu vou chamar ela de TB1, essa daqui. Essa eu vou chamar de TB2. Eu não pretendo usar a TB2, mas pelo menos fica com o nome, tá? Eu vou selecionar as duas e vou colocar aqui uma fonte maior, só para a gente enxergar melhor o conteúdo, né? Se eu clico aqui nela, ó, eu digito, eu já consigo ver o tamanho que está a letra. Esse tamanho tá bom. Então vamos trabalhar aqui dentro da TB1. A gente vai fazer aqui um evento do tipo After Update, tá? A gente poderia trabalhar com o evento Change, mas o evento Change não seria para a função que nós vamos criar. O evento Change poderia funcionar de uma forma até mais fácil, tá? Essa função que a gente vai criar, ela é de um uso um pouco mais amplo. Porque a intenção de você ter uma função criada dentro do seu projeto é você poder usá-la a qualquer momento que te for útil, que te for necessário aquele tipo de função, tá? Então, assim, vamos supor que essa função ela é uma função maior do que ela poderia ser, do que ela precisaria ser, tá? Então, ela é uma função que ela vai ter um amplo uso, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer um evento after update, que significa que toda vez que for atualizado, não é um evento change. Evento change é qualquer tecla que você apertar, ele já vai rodar. Aqui é o after update, que seria após você finalizar a atualização daquele test box, ele vai mudar para o próximo objeto dentro do user form e daí ele vai rodar esse after update, tá? Então vamos supor que após a atualização eu quero rodar a minha função, aonde eu vou pegar e vou remover qualquer tipo de acentuação inserida pelo meu usuário, tá? Então a gente vem aqui no módulo, vamos pegar o nome da nossa função, que é mais fácil para não ter erro. A gente entra aqui, a gente insere a nossa função. Aqui a gente não coloca as string, porque aqui não entra, tá? A gente só vai chamar a nossa função com uma variável de entrada. Aqui ela não precisaria vir chamada de palavra, tá? Eu não preciso copiar aqui dentro o mesmo nome de variável que está lá. Mas vamos fazer assim só para ficar mais fácil para todo mundo. Então, de palavra, as string, eu estou falando que palavra é uma string. E aqui o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele jogue para dentro da variável palavra o conteúdo do test box que eu chamei de tb1. Então, tb1.value vai ser atribuído à variável palavra. Vou armazenar o conteúdo do test box 1 dentro da minha variável palavra. Aí, feito isso, eu vou chamar a minha função, vou inserir a minha variável ali dentro, ele vai entrar na minha função, que eu já defini como public e como pública, por isso que eu estou conseguindo chamá-la a partir do formulário. Aí ele vai fazer todo o processo que eu vou mostrar para vocês, como que se faz, o porquê de cada coisa. Aí ele vai retornar
para o remove acento, que é o nome da minha função, vai retornar essa nova string já tratada sem acento. Então, eu tenho que pegar e devolver essa variável tratada para dentro do meu test box. Então, eu tenho que falar depois o inverso. Primeiro, eu atribuí o valor do TB1 para minha variável palavra. Aí, eu entrei na minha função com essa variável. Aí, depois, eu retorno aqui e coloco que o TB1.value vai ser igual a remove acento. Remove acento, tá? Aqui eu fiz nesses dois passos aqui, mas eu poderia já ter colocado isso daqui aqui na frente diretamente. Então, vamos rodar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos dar um play. Aqui o meu formulário, toda vez que eu chamo ele cai fora da área de gravação, porque eu tenho um monitor ultra wide, mas eu faço a gravação só em um pedaço do monitor, que é uma gravação Full HD, certo? Então vamos supor que eu vou escrever meu nome, Paulo César. São duas strings separadas por um espaço. Vou dar um Enter. Ele rodou o Enter, o remove acento, e o argumento não é opcional. É porque aqui eu esqueci de colocar a palavra dentro. Então, vamos dar o play para ele terminar. Então, aqui, pessoal, eu só tive que cortar o vídeo aqui rapidinho, porque eu não estava conseguindo identificar o que eu estava errando. Eu tinha escrito a variável errada, né? Tava palavra com B, e na verdade é V. Então, vamos lá, vamos rodar aqui de novo o nosso teste. Desculpa aí pelo erro, estou gravando meio rapidão aqui. Então, vamos escrever de novo o nosso teste, Paulo César. Vou dar um Enter. Dei o Enter, ele retornou a nossa string já tratada sem acento. Vamos colocar aqui mais coisas. Vamos colocar C cedilha, espaço, acento no E, no U, no I, no O. Vamos colocar também maiúsculo. Vamos colocar acento circunflexo no A, por exemplo. Acento agudo no O. Vamos colocar ação. Vamos dar Enter. Ele trata tudo, ele tira todo e qualquer tipo de acentuação, tá, gente? Então, aqui, o que a gente fez? A gente pegou, declarou a nossa variável como uma string, atribuiu a essa variável o valor de entrada no nosso test box. Aí, a gente pegou essa variável palavra, chamou a nossa funçãozinha remove acento, colocando essa variável dentro, fizemos o tratamento e pegamos de volta esse resultado e colocamos no TB1, no nosso valor de test box. Como eu falei, eu poderia já ter colocado isso aqui na frente direto, né? Porque aqui ficou meio redundante o que eu tinha feito, né? Não precisava fazer esse duplo passo, vamos dizer assim. Vou até mostrar para vocês que ele funciona rodando direto aqui também. Vamos chamar o userform para cá. Ó, coloquei assim, tá vendo? Funcionou. Então, foi redundante o que eu tinha feito. Se você fizer assim, ele já dá certo logo de cara. Então, agora vamos explicar o que é essa função que nós criamos aqui, tá? Vamos abaixar um pouco aqui para poder caber toda a função diretamente aqui num único bloco aqui na tela para vocês. Inclusive, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Aqui eu criei uma public function, que é uma função pública. Então, ela pode ser chamada por qualquer projeto que esteja aberto, onde tem essa função aqui, tá? Eu poderia ter gravado na pasta personal, que eu já expliquei em outros vídeos lá na playlist de iniciantes. Você pode deixar essa public function lá na sua pasta personal, ela vai ser acessada por qualquer pasta, por qualquer arquivo que você abrir dentro do seu computador, tá certo? Aqui no caso, ele está dentro do mesmo projeto, do mesmo arquivo, dentro do módulo 1, eu coloquei a public function. Aí eu dei o nome de remove acento, coloquei como variável de entrada um termo chamado palavra e ele é do tipo string. Eu sempre vou entrar com um texto, certo? Aí aqui eu criei uma variável temporária, também como sendo uma string, porque a gente vai trabalhar com ela ali dentro da nossa função. Então, eu sempre, quando são situações desse tipo, eu sempre crio uma variável paralela para atribuir esse valor de entrada, trabalho com essa variável paralela para não distorcer qualquer coisa que esteja vindo da fonte original, tá? Aí depois que eu trabalhei com ela, aí eu devolvo ela para a variável, eu retorno ela, né, para a variável original, como resultado da função, enfim. Você sempre trabalha com uma variável paralela para evitar qualquer tipo de perda de informação, tá? É mais seguro trabalhar assim. Então a gente declarou essa variável temp, tá? Aí aqui a variável i como inteiro, a posição como inteiro e uma string code A e uma string code B, certo? Então aqui eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. O que eu tive que fazer aqui?
Eu peguei, criei uma string code A, uma string code B. A code A é a string onde eu tenho todas as variantes possíveis de acentuação. Então, eu tenho todas as minhas vogais acentuadas, de A até U, com todos os tipos de acento possível, crase, circunflexo, agudo, trema, porque pode ser que eu esteja inserindo informações de outros idiomas que contenham acentuações diferentes do português. Por isso que eu tenho que ter ali esses tremas até em vogais que eu não teria na língua portuguesa, né? A gente vê aí tipo de acentuação que não seria usado na língua portuguesa, mas já que eu estou criando essa função, ela tem que ser universal. Seria melhor que ela fosse assim, porque assim você também evita até quando a pessoa digita errado. Ela vai corrigir essa acentuação de quando a pessoa digitou errado também. Então aqui eu coloco todas as variantes acentuadas, inclusive com letra maiúscula e letra minúscula. Eu tenho que considerar essa variante também, porque aqui eu estou considerando que nessa função eu vou manter o original a escrita que a pessoa fez. Eu não vou corrigir a acentuação da pessoa, por exemplo, usando funções já pré-definidas aqui do Excel, que seria o case, L-case, ou a conversão de string usando o VB proper case, que tudo isso eu já ensinei em outras aulas lá no nível iniciante, tá? Então, aqui eu não vou usar esse tipo de função. Eu estou considerando que eu vou pegar do mesmo jeito que entrou pelo usuário, eu vou devolver só removendo a acentuação. Então, aqui eu coloco todas as variações e depois eu tenho uma outra cadeia de string colocando essas mesmas sequências de letras, só que tudo sem acentuação, tá? Então, a mesma sequência de letra que eu tenho aqui no código A, eu tenho no código B. É um espelho. O código B é um espelho do código A, porém tudo sem acentuação, certo? E aí, o que que eu faço aqui? Eu pego a variável temp, vou copiar o conteúdo da nossa variável de entrada palavra, vou armazenar nessa variável temp para eu poder manipular essa variável, e daí eu vou fazer um loop, aonde eu vou varrer letra por letra da nossa variável de entrada, tá? Então aqui eu vou fazer um loop de i igual a 1, que seria o primeiro caractere da nossa variável de entrada, até a última letra, o último caractere da nossa variável. Então aqui eu usei a função len, que a função len ela traz para a gente o comprimento dessa string. Então aqui eu vou desde do número 1, do nosso primeiro caractere, até o último caractere da palavra de entrada. Aí aqui eu vou pegar a minha variável posição, que é um valor numérico, tá? O que eu vou fazer aqui nessa variável posição? Vou usar outra função também já ensinada lá no nossa playlist de nível iniciante. Por isso que eu falei, quem não viu a nossa playlist de nível iniciante, volta lá. Eu vou inserir aqui nos cards, a cada passo que eu estou falando, eu vou inserir aqui nos cards qual aula que cita esse conteúdo para você voltar lá e assistir, senão vai ficar muito difícil você entender essa função que a gente está criando aqui, porque a gente usa várias outras funçõezinhas já pré-definidas do Excel. Aí eu vou usar minha função inString, tá? Que eu vou fazer uma busca dentro de uma string, tá? Aí aqui dentro dessa função inString, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha cadeia de caracteres código A, que é a minha cadeia onde eu tenho todos os tipos de acentuação possível, né? Já acentuando as letras, certo? Não são só acentos soltos, é caractere acentuado, certo? Aí eu vou fazer, dentro dessa função string, eu vou inserir outra função chamada mid, tá? Que ela vai me retornar cadeias de caracteres intermediárias, por isso que chama mid, tá? Aí nessa função mid, eu vou buscar... Eu vou, dentro da minha variável temp, que é, resumindo, a minha variável de entrada, eu vou buscar nela o número do caractere que está dentro do meu for. Vou buscar o caractere 1, o caractere 2, o caractere 3. A cada loop que eu estou fazendo, eu vou buscar o caractere seguinte, tá? Eu vou varrer um por um. E esse número 1 é o comprimento dessa cadeia de caractere que eu quero buscar. Eu sempre vou buscar letra por letra, então o comprimento sempre vai ser 1, tá? Então aqui eu até deixei tudo escrito, tá? Vocês devem estar lendo aí, deixei tudo escrito. Aqui pesquisamos apenas uma letra da variável temp dentro do código A para ver se existe. Então aqui resumindo, o que essa função mid está fazendo? A função mid, ela está pegando sempre um caractere único da minha variável de entrada.
No caso, vamos supor que eu tinha colocado lá como variável de entrada César, a palavra César. Então, aqui no for i1, ele vai buscar a letra C. Então, aqui ele vai pegar apenas a letra C da minha palavra César e vai procurar se essa letra C existe dentro da minha string code A. É isso que está sendo feito aqui nesse passo. Tá? Resumindo, é isso. Estou pegando a minha letra C, que é a primeira letra da palavra César, e estou procurando ela dentro da minha cadeia de caracteres chamada code A, que é a cadeia de caracteres onde tem acento. Obviamente que ali, nesse exemplo nosso, o C não tinha nenhum tipo de acento. Então aqui ele retornaria a posição 0. Entendeu? Ele dá 0. Quando ele não encontra, quando isso daqui, quando essa função em string não encontra nada, ele dá 0. Tá? Porque o string ele vai procurar uma posição dentro da palavra. A posição sempre vai começar no número 1. Não existe posição inicial que não seja 1 dentro de uma string. Então, quando ele não encontra, ele sempre vai dar posição 0, que significa que não encontrou. Então, aqui no caso da letra C, ele não ia encontrar nada, ia dar posição igual a 0. Aí o próximo passo é o quê? Já deixei explicado aqui. Se existe a letra com acento, então faça substituição. Porque aqui vem a condicional if, se posição for maior que 0, que daí eu deixei explicado aqui, significa que encontrou, se não dá 0 o resultado. Então, se ele encontrou uma letra acentuada, ou seja, nesse nosso exemplo de César, se eu estivesse procurando a nossa segunda letra, que é o E com acento, se a gente estivesse procurando essa letra, ele ia encontrar essa letra com acento dentro do nosso code A, ele ia retornar a posição que essa letra está, que seria essa posição aqui, ele ia aparecer nesse valor aqui. Então, aí, aqui nesse if, ele ia dar positivo, porque posição é maior que 0. Aí, você vem e faz a substituição. Aí, aqui eu expliquei. Como as strings code A e code B possuem o mesmo comprimento, porque uma é espelho da outra, ela tem o mesmo comprimento e com as mesmas posições de letras, só que uma com acento e a outra sem. Então, como as strings code A e code B possuem o mesmo comprimento e também colocamos as devidas substituições nas mesmas posições, então eu digo que a posição onde encontramos a letra com acento é a mesma posição onde devemos resgatar a letra correspondente sem acento. Então, aqui eu uso de novo a função mid, que é aquela que me retorna um comprimento de string dentro de outra string. Então, eu vou falar que a posição da letra que eu estava buscando, de comprimento 1, porque eu quero apenas uma letra, a posição dela na variável temp, eu vou substituir, eu vou dizer que essa posição na variável temp, ela é igual à posição do code B, que é a minha linha de caractere sem acento, porque eu usei o code A para encontrar onde que estava aquele caractere com acento. Aí eu tenho que pegar o correspondente dele na string code B e colocar ela substituindo dentro da minha variável de entrada, que é a temp. Então eu vou pegar essa posição do code B, que já é sem acento, e substituir na variável de entrada. É meio complicado, é meio difícil de entender falando assim, mas se vocês escreverem o código aí e forem debugando linha a linha, vendo tudo que está acontecendo, vocês vão entender. É simplesmente uma questão de lógica. É meio complexo a princípio, olhando assim pela primeira vez, parece meio complexo, mas se você retirar todas essas linhas de comentários que eu fiz aqui, que são as linhas verdes, vocês vão ver que o código é extremamente curto e simples. É uma lógica que se aplica e que funciona muito bem. Aí ele passa sempre para o próximo caractere e faz essa busca. Se ele encontrar, ele vai lá e substitui, né? E daí você retorna aqui a variável temp, que é a variável que a gente trabalhou fazendo as substituições, você retorna para a função remove acento. Então, remove acento se torna aquele resultado. Aí você volta e joga ele aonde você quer. Você pega esse dado tratado e coloca ele onde você quer. No caso, a gente está retornando aqui dentro do nosso test box 1. Beleza? Então, parece complexo, parece complicado, mas é muito simples. É muito simples o uso da função e é muito simples a construção desta função. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Ela parece complexa, parece pesada, mas é porque você já tem que ter na sua mente outras funções do Excel já pré-existentes. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça para você conseguir fazer uso delas, criando essa outra função. Claro que eu poderia ter criado essa mesma função de uma outra forma, que talvez fosse ficar muito mais extensa, muito mais fácil de entender, porém mais extensa. Poderia se tornar uma função mais demorada para ser computada pelo computador.
aqui desse jeito que a gente fez, ela ficou rápida, ficou coesa, né? Ficou simples, ela ficou bem curta e muito útil, tá? Aí dentro dessa função vocês podem exercitar aí no computador de vocês de pegar esse mesmo esqueleto para fazer outras coisas que vocês queiram. Por exemplo, substituir número por alguma coisa. No caso, poderia substituir número por nada. Aí a função ficaria até mais simples do que ela está aqui. Se for o caso, se vocês quiserem que eu faça alguma função desse tipo, é só comentar aqui no vídeo. E ainda dentro desse exemplo do user form, como eu falei, a gente poderia ter usado um evento change. Usando o evento change, a função fica muito mais simples, porque daí eu não vou ter que buscar o caractere dentro de uma cadeia de caracteres. Eu usando o evento change, eu posso simplesmente analisar o último caractere inserido na test box. Então fica muito mais simples a função. Só que daí o uso dela se torna mais restrito, porque daí o uso dela é sempre um uso de evento change. Ela não é um uso onde você consegue pegar um valor já inserido em alguma célula, inserido em algum lugar e usar essa função. Do jeito que a gente criou essa função, você pode usar ela em qualquer text box, em qualquer necessidade que você tenha. Você pega qualquer string que você obteve de qualquer lugar, ela já pronta, e vai lá e trata ela e retorna ela. Então é uma função já completa para você fazer o uso de diversas formas. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí por ter assistido. Dá aquele like, por favor. Se inscreve no nosso canal, que a gente está precisando alcançar os 1.000 inscritos. E é uma forma de vocês apoiarem o canal aí, porque é uma moeda de troca, né? A gente vem e fornece informações gratuitas, fornece soluções para vocês, e vocês se tornam isso na forma de like e inscrição no canal. Beleza? Obrigado, até a próxima.